Olá, tudo bom? Estamos em live! Que legal que é fazer uma live. Eu estou com alguns probleminhas aqui no YouTube. Não sei se está rolando lá. Bom, mas eu prometi que ia fazer a live aqui. Que bom! Que bom que conseguimos, né? Estamos aqui mais uma vez para transmitir algumas informações importantes. O pessoal está chegando aí, a Bia, a Mel, várias pessoas. Meu amigo de Araçatuba, Flailton, grande abraço. Flailton, ele é surdo-mudo, só entende a língua de sinais, lá de Araçatuba. Grande abraço. Pessoal, então hoje nós vamos falar de um assunto importante também, né? Porque nós estamos em live. Que gostoso. Olha lá, a dona Neuza entrou também. Que legal. Bastante gente. Vai avisando aí aos seus contatos. Vamos trazer um grande número de pessoas para essa live, porque o assunto é importante, viu? Mexe com todo mundo e vamos lá. Gostinho de pão. Quem mais vai entrando aí? Vai, avisa pro pessoal aí, dá um aceno que o professor Geraldo está em live com vocês e é muito bom nós estarmos juntos, porque houve toda uma preparação minha e você está aí nos prestigiando, certo? Nós falamos já aqui diversos assuntos e os últimos foram os desejos fundamentais das pessoas para que elas possam agir, mover-se. Depois nós falamos do rótulo. Vocês lembram dos 5 desejos inerentes ao ser humano? Bom, ser reconhecido, ser amado, ser elogiado, ser livre e ser útil. Agora, como esses assuntos estão entrelaçados, esses 5 desejos e a questão do rotular? Porque o nosso assunto hoje é como conviver e trabalhar com pessoas difíceis. Apesar de diferentes personalidades, nós encontramos em casa, no trabalho, na escola, na vizinhança, em todo relacionamento que a gente tem, em qualquer âmbito, nós vamos encontrar pessoas que às vezes são difíceis. Por que essa questão é importante? Veja bem, tem uma frase que eu gosto muito, que diz que o bom relacionamento interpessoal, criar boas relações, é um dos maiores privilégios da humanidade. Porque aquele que consegue criar bons relacionamentos interpessoais consegue conviver bem na sociedade onde ele está morando, onde ele está passeando, onde ele está trabalhando, né? É uma grande habilidade do ser humano estabelecer relações boas, né? E veja, você tem que relacionar com muitos tipos de pessoas. Nós nos relacionamos com pessoas das mais diversas situações e características e personalidades diferentes todos os dias. E não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, porque às vezes nós convivemos com pessoa que tem a fama de ser traíra, pavio curto. Ninguém mexe com ele reina, né? Ninguém toca nem naquele assunto com ele, porque ele é pavio curto. Todo mundo tem medo de que ele vai explodir, vai criar um escândalo, vai fazer alguma coisa que vai ser desagradável, aí as pessoas vão deixando. Sabe o que vai acontecendo? Vai dominando. A pessoa vai dominando o ambiente. Nós temos os arrogantes, nós temos os xeretas. E eu estou falando
da parte leve, tá? Dos comportamentos, né? Dos comportamentos nós estamos falando. Porque tudo isso acontece porque o mundo, ele é o quê? Composto de pessoas, de seres humanos, com crenças, com valores e com diversas experiências diferentes. É por isso que a gente se depara com as pessoas chamadas pessoas difíceis. Por que são pessoas difíceis? Porque elas não combinam. Porque elas não têm as mesmas opiniões que a maioria da sociedade. E também porque se comportam de modo diferente, né? Você tem aí pessoas à sua volta que você não pode confiar porque ele é um traíra. Tem pessoas à sua volta que você não pode falar nada, que a pessoa é o pavio curto. É um tipo de comportamento que, obviamente, não é que eu quero ou que nós queremos que as pessoas façam aquilo que nós queremos. Que elas sempre estão se adequando ao nosso padrão. Não é isso. Elas aqui fogem demais do padrão. E com certeza eu já perdi a paciência, você também provavelmente já perdeu a paciência com essas atitudes difíceis de muitas pessoas. Embora eu tenha a minha história, você tenha a sua história, a pessoa difícil tenha a história dela, mas aquele comportamento provoca atrito. E é isso que a gente não quer. É isso que a pessoa que é boa em estabelecer relacionamentos saudáveis, interpessoais, não quer. Atrito. Agora eu vou entrar na parte conturbada do assunto. É conturbado, é difícil lidar com certos tipos de pessoas. Mas nós temos que pensar que ninguém é descartável. Nós temos que pensar que nós temos que adotar estratégias para lidar com essas pessoas durante o dia. Encare como uma missão. Encare como uma missão. Nós temos que adotar estratégias. Porque você vai para o trabalho, você sabe que vai ter uma pessoa difícil. Você sabe que no percurso que você vai para o trabalho, vai ter uma pessoa difícil. Você sabe que em casa, você possivelmente tem uma pessoa difícil. Você sabe que às vezes você está passeando nas férias, você encontra uma pessoa difícil. Ou talvez você volte sempre ao mesmo lugar onde você passa férias, você sabe que lá tem pessoas difíceis. Então você tem que criar uma estratégia. Porque qual que é a ideia? Já que ninguém é descartável, né? Por exemplo, a atendente do balcão da companhia de viagem, você já conhece, ou não, mas ela tem um comportamento difícil. Você vai perder a sua viagem? Você vai fazer aquela pessoa sumir? Não vai. Não vai. Aquela pessoa vai continuar ali. Provavelmente na outra viagem, e na outra, né? Então, olha aí, o Agostinho de Pão falou uma coisa legal. Viver pisando em ovos é difícil, não dá. Então, mas você tem que criar uma estratégia para construir relações pacíficas. Pacíficas e saudáveis. Aí, encare isso como missão. Encare isso como missão. Encare isso como uma missão em todo e qualquer lugar que você for. No trabalho, em casa, no trânsito, né, Bia? Não pode ficar buzinando, apertar a buzina e deixar... vai irritar mais. E não vai mudar aquela pessoa. Não vai teletransportar aquele carro da sua frente. Não vai. Entendeu? Agora, nós temos que pensar isso, gente, que ninguém é descartável e que nós temos que tolerar essas pessoas de certa forma. Eu vou dar algumas dicas aqui. Porque se às vezes você é um empresário, você tem um funcionário que é uma pessoa difícil, tá mais fácil resolver, né? Você demite. Tchau. Mas vamos mudar a situação. Você é o empregado e a pessoa difícil é o seu patrão. Você não pode demitir seu patrão. E aí? Como você vai fazer? Você não pode demitir seu patrão. E se for um parente próximo? Um parente distante, você mantém distância, né? Mas uma pessoa próxima, um parente próximo? O funcionário você demite porque é pessoa difícil. O patrão você não pode demitir. O parente próximo você não pode demitir. E aí? O que você faz? Então veja bem, a parada aqui é o seguinte. Estamos em live. Então a parada aqui é
trabalhar em prol do bem-estar seu, das pessoas à sua volta e possivelmente daquela pessoa difícil. Essa é a missão. Entendeu? Não podemos ficar reclamando. Explodir, não. Porque se você explodir, você vai virar a pessoa difícil. Então explodir, sair gritando, não é essa a solução. Nós temos que criar soluções colaborativas e não combativas. São as soluções que nós temos que criar. Entendeu? É isso que nós temos que fazer. Agora, eu reconheço, todo escritor reconhece, a psicologia reconhece que a coisa fica arrumada demais de ruim. É o mineiro falando. A coisa fica arrumada demais de ruim quando a pessoa difícil quer. Ela quer que você se adapte ao modo dela. Aí não dá. Então aí você tem que fazer algumas outras coisas que nós vamos mencionar aqui. Lembrando que esse assunto aqui, a gente tem uma palestra sobre esse tema bem extensa, com dinâmicas, né, que nós fazemos. Aqui é uma live, eu tive que resumir o assunto, mas de qualquer forma é muito importante nós discutirmos isso aqui para nós fazermos mudanças, para podermos ter boas relações, bons relacionamentos. Porque a pessoa difícil, ela fica sempre dificultando a coisa. Ela quer do jeito dela, ela reclama sempre, coloca a culpa nos outros. A maioria dessas pessoas, presta atenção, a maioria dessas pessoas, elas têm histórico de rejeição. Tem histórico de rejeição, pode ser, eu não sei o nível, que eu não vou fazer análise, sou psicodramatista, mas não vamos fazer análise aqui. E às vezes nem fazemos isso nas pessoas, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso dia a dia. Não dá tempo. Nem é esse o objetivo. Mas essas pessoas, com certeza, a maioria delas sofreram a rejeição. Tamanho, não sei. Sofreram fracasso. São muito ciumentas, invejosas, vivem na defensiva. Tudo e todos é contra ela. É assim que ela pensa. São agressivas, indisciplinadas, sabe? Egocêntricas. Sofrem de algum tipo de distúrbio de pânico. Não tem espírito cooperativo, participativo, tem emoções não confiáveis. Tudo bem, Valéria? Valéria prestigiando nós também, né? Veja bem, emoções não compatíveis e não confiáveis é porque ela vai estourar, vai dar um chilique. Que aí entra aquele caso do pavio curto, né? Então, se a pessoa tem todas essas características e tem comportamento difícil, eu não sei qual que é o passado dela. O problema é que ela está colocando isso para fora agora. De repente ela viveu num lar que tinha uma série de dificuldades, aí ela aprendeu a ser difícil, porque talvez era o recurso mais fácil na época. Não sei. Eu só sei que tem pessoas difíceis na nossa vida. Nós encontramos pessoas difíceis. Ô Hugo tá junto com a Valéria, o Theo. Legal, abração aí para vocês que estão prestigiando a gente, viu? É importante. As nossas lives estão crescendo. Eu estou deixando o material gravado lá no YouTube, porque permite uma gravação maior, né? O Instagram é só 10 minutos, mas estou deixando lá. Continua aí, pessoal, vai avisando os seus amigos aí pra gente ter um bom número, tá bom? Então, esses comportamentos todos das pessoas difíceis, elas causam dor em nós, incômodo em nós. Veja bem, eu estou dando essa dica aqui, falando sobre essa coisa, para você e eu, para nós entendermos o motivo pelo qual a pessoa age como uma pessoa difícil. Nós precisamos entender, como eu já disse, vou repetir, se você é um funcionário, às vezes você pode demitir. Mas se é um funcionário bom que produz para a tua empresa, você vai demitir? O patrão, se o patrão é a pessoa difícil, você não pode demitir. O parente você não pode demitir. Então, fatalmente, na maioria dos casos, nós vamos ter que conviver com essas pessoas. E aí, nós temos que fazer um esforço grande para compreender
qual é a situação dela. Nós não podemos só reclamar, porque senão a coisa vai virar. Aí o que vai acontecer? O reclamão sou eu reclamo, eu não vejo a oportunidade de ver uma pessoa para eu reclamar de fulano, de cicrano, de beltrano, porque eles são pessoas difíceis, provavelmente são mesmo, mas de tanto você reclamar, você vai acabar recebendo o quê? Aquele assunto que nós falamos na semana passada. Você vai receber um rótulo de reclamão. Né? Quem que está mais aí? A Janine. Beleza? Tudo bem? Obrigado pela presença de todos vocês, hein? Então, entenda isso. Exige esforço e compreensão para entender a razão pelo qual a pessoa está reclamando. Reclamando não, se comportando como uma pessoa difícil. Se você ficar reclamando, você que é pode se tornar a pessoa difícil e pode receber um rótulo de reclamão. Porque você está tão saturado, tão sobrecarregado, que quando você encontra uma oportunidade, você fica reclamando da pessoa difícil. Então, esse comportamento também é irritante, não faça isso. Como também não bata de frente, não faça isso também não. Se você bater de frente, vai sair briga. A coisa vai piorar. Vai ficar mais difícil essa relação com essa pessoa difícil que está à sua frente aí. Como eu disse, aqui na nossa live, estamos em live, aqui na nossa, como eu disse, agora há pouco, a parada aqui é trabalhar em prol do bem-estar. Bem-estar seu primeiro, das pessoas à sua volta e também da pessoa difícil. Certo? Então, não fique reclamando, não exploda, não grite, porque isso não soluciona. Não enfia a mão na buzina no trânsito, porque isso não vai fazer teletransportar a pessoa da tua frente, né? Flailton, tudo bom? Flailton é meu amigo lá de Araçatuba, se não me engano o sinal é esse. Ele é surdo, está prestigiando, olha só que bom. Ele consegue ler lábios também, né? Então não exploda, não grite, não enfia a mão na buzina. A solução qual é? Buscar soluções colaborativas, não combativas. Na relação humana, nós temos que pensar primeiro na nossa felicidade. Mas professor, você está sendo egoísta. Não! Se eu não pensar na minha felicidade primeiro, como que eu posso pensar na dos outros? Da minha esposa, do meu esposo, do meu parceiro, da minha parceira, do meu amigo de trabalho. Como que eu posso pensar na relação humana? Tenho que pensar primeiro em mim. Aí eu consegui me resolver as questões, eu vou pensar no meu próximo mais próximo. Porque aí o meu ambiente vai crescendo. Sabe quando você joga uma pedra na água? Faz aquela bolinha e vai crescendo? Esse é o efeito. Então na relação humana o que vem primeiro é a sua felicidade. Tá? Não esqueça disso. As pessoas difíceis provocam discussões, elas causam e criam polêmicas, elas querem ser o primeiro em tudo. Esse comportamento é egoísta. Agora você vai tratar tudo isso para você tornar o ambiente saudável. Então você também não pode deixar-se contaminar, na língua de sinais, contaminar com a negatividade, a agressividade. Não deixe isso atingir você. Concentre nas suas qualidades. Você tem qualidades. Você tem qualidades. Você tem coisa boa. Então concentre em você, nas suas qualidades, nas suas coisas boas, para você sobressair a essa ação das pessoas difíceis que estão aí à sua volta, né? Pode ser mais de uma, ok? Outra coisa importante, não assuma responsabilidade nessas relações com pessoas difíceis, não assuma responsabilidades de atos que não são seus, de coisas que não é da sua responsabilidade. Porque se você assumir para você encurtar o assunto, você vai criar um monstro à sua volta. E não é esse o papel que a gente se presta, né? Não é isso. Não crie monstros à sua volta. Ok?
Nós precisamos entender, eu falei agora há pouco aqui sobre o traíra, o pavio curto, né? Os arrogantes, os xeretas, os mentirosos, a vítima eterna. Isso são comportamentos de pessoas difíceis. Agora, nós temos que entender que algumas situações que essas pessoas elas são. Daí vem a dificuldade, a dificuldade da gente, às vezes, mudar uma pessoa, né? Nós temos que entender o comportamento humano para poder entender as pessoas difíceis. Outra coisa que caracteriza uma pessoa difícil? O modo como elas enxergam e encaram o mundo. Basicamente são três. Elas enxergam e encaram o mundo como exclusivo. Elas não dão muita importância. O mundo à sua volta, primeiro eu. Elas olham para o umbigo. As situações, elas não dão muito valor à situação. Desde que elas, a não ser, melhor dizendo, que elas levem vantagem. Aí elas olham com uma situação diferente. E como elas olham os outros. A Sirene entrou. Abração, Sirene. Né? As pessoas difíceis, normalmente, elas não têm inteligência emocional e não têm inteligência comportamental. Zero. São pessoas muito críticas, destrutivas, reclamonas, inflexíveis, mandonas. Não dão feedback. Gostam de ser intimidadoras, agressivas, insensíveis, têm grande dificuldade de relacionar-se, obviamente, não é? Julgam e rotulam com muita facilidade, assunto que a gente falou semana passada. Gostam de tirar vantagem muito. Perdem com facilidade o autocontrole, aquela questão que eu falei agora há pouco sobre emoções desproporcionais, não é? Tem problema de autoimagem, são pessimistas, não são assertivas, não gostam de assumir responsabilidades também. Muitas são intolerantes extremamente, e tem um bloqueio muito grande com relação a regras e ordem. São características das pessoas difíceis. Todas essas características que eu mencionei estão no comportamento, né? Você olha e você vê isso à sua volta. E aí vai ter, ela agindo assim, ela vai ser aquilo que eu já mencionei e vou repetir para você. Traíra, pavio curto, arrogante, né? É um rolo compressor, é xereta, é um mentiroso, é uma vítima eterna, é um mártir. E assim vai. Então nós temos que tomar cuidado para nós não sermos afetados por todas essas características. Agora tem uma que eu já senti muitas vezes, após algum trabalho, treinamento, palestra, workshop, alguma coisa assim, sempre ficava muito cansado, esgotado, sem energia, né? Pessoas que sugaram a sua energia. Tem isso aí, viu? Pode acreditar. Você tem muita energia, você é animado. Aí a pessoa suga isso para ela e te passa a negatividade dela. Sugam você. Então tem que tomar cuidado. Agora, onde é que está o segredo para lidar com pessoas difíceis? Observar tudo isso à nossa volta e lidar. Em nós é que está o segredo para nós nutrirmos os relacionamentos saudáveis. Está dentro de nós. Inside. Está dentro de nós. Então, nós temos que olhar para dentro. Então, agora, entrando na parte final da live, né, do meio para o fim agora, nós vamos falar muito mais de nós do que das pessoas difíceis. Vocês vão entender. É muito legal. Então, nós estamos aqui buscando aprender a lidar com pessoas difíceis. O segredo está em nós. Mas nós temos que tentar entendê-las.
Eu sei que, na verdade, você em algum momento teria vontade de esganá-la. Mas calma, nós temos que tentar entendê-la. Como eu disse, a maioria das pessoas difíceis na nossa vida vão estar ali por muito tempo. Isso é dado estatístico. A maioria das pessoas difíceis vão estar na nossa vida por muito tempo. Oi, Val, tudo bem? A Fran, a Francisca, o Felipe. Olha só, mais gente aí na live. Que legal. Grande abraço para vocês. Tá? Obrigado. Obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação. Obrigado mesmo. Estamos tentando aqui entender pessoas difíceis. E nós temos que lidar com elas dessa forma. Tentar compreendê-las, meus amigos, minhas amigas. Porque, repetindo, antes dos cumprimentos, elas vão estar na nossa vida por muito tempo. Certo? Então evite conflitos. Assim seus dias serão como? Mais tranquilos. Mais leve. Tranquilo. Você tem uma estratégia. Você já sabe. Você já conhece. E você está aprendendo a lidar com aquela pessoa. E seu dia vai ser mais tranquilo. Porque você sai de casa para o trabalho, para as suas atividades. O que você quer que aconteça no final das suas atividades, do seu trabalho, do seu dia? Você quer voltar para casa. Né? Olha aí, o despachante de João Pessoa, hein? Quem que está aí? É o Gustavão? Está aí junto com você ou não? Grande abraço, amigão. João Pessoa prestigiando a gente. Lindo demais, João Pessoa. Né, Francisco? Vamos voltar para lá? Muito bem, pessoal. Você quer voltar para casa, você quer voltar das suas atividades bem, tranquilo. Senão, você volta mal, você volta mal, você volta mal, você volta mal. O que acontece? Anelhão, grande abraço. Aí o Gustavão. Gustavão entrou também, de João Pessoa. João Pessoa prestigiando a gente. Então, pessoal, se você sai e volta mal, você sai e volta mal, você vai perder a vontade de voltar. Sair. E voltar, sair e voltar. Essa rotina vai ficar ruim para você. Então, você precisa de outra coisa. Já sabemos que o segredo está dentro de nós. E que nós temos que tentar compreendê-las. As pessoas difíceis. Então, seja claro na sua comunicação. A pessoa entendeu o que você queria? Ela entendeu a sua postura? Seja claro. Abuse da comunicação. Abuse da comunicação. Nós temos limites. Todos nós temos limites. Pode ser que ele vai ser extrapolado aí em qualquer momento se você não se cuidar. Você conhece os seus limites? Você e eu, nós só temos controle sobre os nossos atos. Sobre o das outras pessoas não temos. Então, busque autoconhecimento. Busque praticar e viver a inteligência emocional, que é um outro assunto que eu vou falar aqui, viu? Inteligência emocional e inteligência comportamental. São duas coisas extremamente importantes no dia de hoje. Gente, hoje e sempre, é que as pessoas não percebiam, mas hoje e sempre, o ser humano é a coisa principal que existe. Cara, eu teve uma chamada aqui, saiu. Vou repetir. O ser humano é a coisa mais importante que tem neste planeta. E nós não temos controle sobre os outros, só sobre nós. Então, travou ali um teretetê ali com a pessoa difícil, tenta encerrar o assunto rápido, para não prolongar. Mas seja afetivo. De novo entrou aqui uma coisinha que não era para entrar. Tá? Seja afetuoso e não faça acusações. Não é bom para a relação com a pessoa difícil. Entendeu? Não é bom. Não caia nas provocações. Uma outra coisa. Mas antes de eu falar disso aí, deixa eu falar o seguinte, só para complementar o assunto anterior. Tem muita gente se dedicando, tem muita gente divulgando, tem muita gente fazendo propaganda de trabalho voluntário. O que eu apoio. Trabalho voluntário é muito importante.
Eu sou voluntário há 33 anos e minha família também. Nós gostamos de ser voluntário, nós gostamos de ajudar as pessoas. Muita gente acha que é modismo, é para colocar no currículo. E tem muita gente que cria aí alguma circunstância para ganhar dinheiro. Enfim, está na moda ser voluntário. Agora a pergunta é, se nós formos ressachar, banir a pessoa difícil que está à nossa volta, para que fazer o trabalho voluntário? Você não consegue nem se esforçar um pouco para lidar com quem está do seu lado. Vamos pensar nisso. Você tem limite e eu também, todo mundo tem limite. Mas cuidado. Vamos tentar compreender a pessoa. Não caia em provocações. Não caia em provocações. Nós temos boas características, como eu mencionei. A pessoa difícil também tem. Ninguém é só ruim, gente. Ninguém é só santo e ninguém é só ruim. Ninguém é só santo e ninguém só é ruim. Tá? Então tem características boas aí, né, nas pessoas difíceis. Tem que procurar. Tem que procurar. Certo? Então fica atento também à linguagem corporal. Eu gosto muito disso. O corpo fala. Né? O corpo fala. Mesmo você calado, o teu corpo vai falar. O corpo fala. Uma vez uma pessoa falou para mim que tinha parado de fumar. Aí um dia, passado alguns dias, na verdade, uns 15 dias, eu cheguei até nela e eu estava acompanhado de uma pessoa que fumava, né? E a pessoa, eu falei, pergunta para ela, pede o isqueiro, pega o cigarro, pede o isqueiro. A pessoa pegou o cigarro e falou, você tem isqueiro? Ela começou a apertar no bolso, aí ela lembrou que tinha falado que tinha parado de fumar. Mas o ato dela de procurar o isqueiro revelou que ela não tinha parado de fumar. É um exemplo bem simplista esse, eu sei disso. Mas o corpo fala, as nossas ações revelam as nossas emoções. Você chega de expressão fechada num local, as pessoas já percebem. Cuidado que hoje tá brabo, hein? Não é? É. Então cuidado para não mostrar sentimentos negativos na sua relação com a pessoa difícil, tá? Seja compreensivo. Os comportamentos nossos e das pessoas difíceis são baseados também nas nossas vivências. Então nós temos que entender isso, tá? Uma coisa importante, pessoal, é nós entendermos que nós não vamos compactuar com as ações ruins ou erradas ou inapropriadas das pessoas difíceis. Nós não vamos compactuar. Não. Não faz parte do nosso perfil. Compactuar com aquele comportamento que é ruim. Porém, eu falei aqui que você tem limite, que eu tenho limite. Não guarde raiva. Se você guardar raiva, você está guardando um estoque de coisa ruim. É um estoque de bomba. Uma hora vai explodir. E aí, você que explode. Você que fica doente. Então, procure resolver as questões antes que você exploda. Que você fique com um estoque de raiva muito grande. E depois você não dá conta de controlar. E aí? Você guarda raiva. Raiva dá doença, viu? Raiva é podridão para os ossos. Dá doença ficar guardando raiva. Ansiedade, depressão e outras psicossomatizações que acontecem na nossa vida. Né? Não está acontecendo isso comigo, nem sei. É a raiva que você está guardando. Então tem que explodir? Não, você tem que controlar. Autodomínio, autoconhecimento, inteligência emocional, inteligência comportamental. E aí você consegue dissipar a raiva e tratar o assunto. Isso é que é o comportamento da pessoa inteligente. É isso que a gente espera de vocês e que vocês façam. Entendeu? Então a raiva é um sinal de que a coisa não está boa. Então não guarde raiva. Certo? Então eu vou repetir aqui, eu vou falar um pouquinho mais, melhor dizendo, do autoconhecimento, que é muito importante. É importante você conhecer e compreender você antes de você compreender o outro. Como é que você vai compreender o outro se você não compreende você? Você não consegue controlar suas emoções. Você se irrita muito fácil. Você é uma casquinha de ovo. E aí a outra pessoa não pode ser?
Compreenda você, pratique isso na sua vida, o autoconhecimento, inteligência emocional, inteligência comportamental. Entenda os seus sentimentos, saiba qual é o seu limite, qual é o seu nível de estresse, conheça as suas qualidades e as suas habilidades, valorize-se, qual é o seu ponto forte, qual é o seu ponto fraco, onde você precisa melhorar. Seja sincero com você. Você tem uma pessoa do seu lado que te escuta? Conversa com ela. Quais são as suas inseguranças? Quais são as suas expectativas? Quais são as suas limitações? Compreenda você, para você compreender o outro. Tente não levar para o lado pessoal quando você tiver um embate, alguma dificuldade com uma pessoa difícil. Aquela pessoa difícil, a coisa não é com você. Ela é difícil com todo mundo. Entendeu? Sabe aquela pessoa que provavelmente é mal amada mesmo, de diversas maneiras? Pode ser o caso dela. Não leve para o lado pessoal. Não se ofenda, vai aumentar a sua raiva, vai aumentar a sua angústia. Isso não é bom para você. Tá? É assim que a gente vai lidando com pessoas difíceis. Não deixe se abalar, não se abata facilmente. Agora, o segredo está dentro de nós, como eu mencionei. Lembra? Insiders! Divulgue aí para os seus amigos que a live do Professor Geraldo está entrando na parte final. O segredo está dentro de nós. Qual é o segredo? O segredo é a empatia. Empatia. Na língua de sinais, o surdo-mudo trata a empatia assim. Isso aqui é sentimento. O que é empatia? Eu vou pegar o seu sentimento e trocar com o meu sentimento. Agora, o que eu estou dando aqui? Se o meu sentimento é ruim, se o meu sentimento não está bom, o que eu estou dando? O que eu estou trocando? Onde que está a empatia? Não. O meu sentimento tem que estar bom. Eu me compreendo. Eu sei lidar com a situação. Aí eu vou praticar empatia. Vou trocar de sentimento. Eu estou me colocando no lugar do outro. Isso é empatia. É a dica mais importante na relação humana. E é a dica mais importante para a gente aprender a conviver e trabalhar com as pessoas difíceis à nossa volta. É o caminho mais fácil. Porém, é muito difícil se colocar no lugar do outro. Eu sei disso. Falar é fácil. Mas nós precisamos fazer. Porque senão nós não vamos conseguir lidar com as pessoas difíceis à nossa volta e nós vamos ficar doentes. A empatia promove a abertura de conexão. Portanto, você tem que estar aberto e entender as razões da pessoa. Conversar de modo franco com a pessoa. Conhecer a história da pessoa. Se interessar um pouco mais por ela. Mas não seja indiferente. Não seja indiferente, não seja falso. Tenha respeito. Tenha respeito pelos seus sentimentos e pelos sentimentos da pessoa. É o caminho, meus amigos. Estou aqui revelando para você o segredo. Certo? O segredo. Porque senão você não vai conseguir tratar a relação com as pessoas difíceis. Você é uma pessoa difícil? Você é? Depois de tudo que eu falei aqui, você é uma pessoa difícil ou não? O que você acha? Embora também pessoas difíceis, pode ser que a pessoa seja difícil com a gente, com os outros elas não são. É uma questão de ângulo, né? Como é que eu olho a situação? De repente a pessoa também tem uma birra contra mim. Aí ela se comporta. Aí fica mais fácil a gente resolver essa questão com as pessoas difíceis. Se a birra é comigo, oi Ângela, tudo bem? Se a birra é comigo,
né? Aí está mais fácil, porque não é com todo mundo, então é comigo. Eu vou lá e sento e resolvo. Então procure fazer uma autoanálise sua, compreenda-se para você compreender o outro. Faça mudanças quando for necessário. Faça mudança. Não tenha vergonha de admitir que você estava errado. Faça mudanças porque é importante. É importante mudar para você não repetir o erro dos outros. Certo? Então nós falamos aqui sobre vários aspectos de como lidar com pessoas difíceis. Não é? A coisa mais importante no planeta Terra são as pessoas. Segundo a criação, tudo foi criado para depois criar o homem, para usufruir do que foi criado. Segundo a evolução, eu acredito na criação, tá? Mas segundo a evolução, tudo evoluiu e por último o homem evoluiu. Veja que o homem, o ser humano, é a coisa mais importante do planeta Terra. É o ser humano que é minha esposa. É o ser humano que é o marido. É o ser humano que é o amigo. É o ser humano que é a pessoa difícil que está do teu lado. É o ser humano que compra. É o ser humano que vende. É o ser humano que compra de você. É o ser humano que te dá o dinheiro para você pagar as suas contas. Então nós precisamos aprender a lidar com o ser humano. É extremamente importante na vida. Outro dia, numa palestra de venda, o palestrante disse: você precisa entender de gente, senão você não vai ser um bom vendedor. Olha aí. Entender de gente é aprender a se relacionar. Se você não sabe se relacionar, se você não se esforça, você vai continuar tendo problemas. E aí você muda de lugar, muda, os problemas continuam. Então, não é o lugar que dá o problema, é você. Ou eu. Né? Então, o ser humano é a coisa mais importante e o ser humano tem muitas crenças, valores e vivências diferentes. Nós precisamos respeitar isso. Ninguém é descartável. Talvez um funcionário você pode mandar embora. Mas se a pessoa difícil for o seu patrão, você não pode mandar embora. Se a pessoa difícil for um parente próximo, você não pode mandar embora. E aí? Crie soluções colaborativas e não combativas. Falamos sobre isso, né? Falamos sobre comportamentos irritantes, não bata de frente, não bata de frente, não bata de frente. Também não deixe se contaminar, não deixe se contaminar. O segredo está onde? Em saias dentro de nós. O segredo está aqui. E o segredo é a empatia. Esse é o segredo. Você tem limites, eu tenho limites. As pessoas difíceis têm limites. Mas viva e pratique a empatia. Não caia nas provocações. Estou dando uma revisada aqui, né? Mas aqui tem alguns pontos importantes aqui, ó. Vamos falar aqui. Vamos revisar. Resumindo. Imponha limites. Não se deixe contaminar. Fique atento às oscilações emocionais da pessoa difícil. Evite a situação quando você puder, mas eu não estou dizendo aqui para fugir, não. Evite. Mas se não puder fugir, melhor dizendo, não é para fugir, evite. Deu para evitar? Tá. Mas não fica fugindo. Se tiver que ter um esclarecimento, um confronto leve, tem que fazer. Você tem que impor seu limite. Né? Foco em encontrar soluções. Aprenda a perdoar. E por último, se a coisa estiver muito difícil, busque ajuda. Então essa foi um bate-papo, pessoal, de uma palestra que eu tenho, que eu ministro em vários lugares já há muitos anos.
essa live foi sobre pessoas difíceis, como nós devemos encarar as pessoas difíceis. E também a live foi para quê? Vando, você entrou agora, amigão? A live também foi sobre nós sermos pessoas melhores. Não vamos ficar focando na pessoa difícil. Vamos aprender a sermos pessoas melhores. Como superar as dificuldades, seja com as pessoas difíceis ou não. Entendeu? Então, meus amigos, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora. Essa gravação essa gravação vai estar no YouTube, né? Para depois algumas pessoas, vocês podem indicar para os seus amigos e fala para os seus amigos: o professor Geraldo esteve em live. É muito legal fazer uma live, é muito legal falar com as pessoas sobre coisas importantes que podem mudar a vida. Então, um grande abraço, obrigado por você ter ficado comigo até aqui e até a próxima live. Eu vou anunciar no meu canal, no meu perfil lá do Instagram, tá bom? Obrigado, grande abraço para todos vocês.